No vídeo de hoje vamos entender como surgiu o estoicismo, quem fundou e o porquê tantas pessoas adotam o estoicismo para sua vida. Mas antes de começar, peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Agora vamos mergulhar no conhecimento. Em 300 a.C., na cidade de Chipre, vivia um rico comerciante chamado Zenão. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Piraeus, seu barco afundou, levando consigo toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida afundando devido à força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura eternamente, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. A base do estoicismo é a definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle de forma eficaz. Em vez de lamentar-se pelo ocorrido com as mercadorias afundadas, Zenão concentrou-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação. Atualmente, as pessoas encaram os estoicos de forma imprudente, como seres que não podem ser quebrados, que não costumam se expor a situações emocionais extremas, como surtos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são emocionalmente estáveis, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje, da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, provenientes de experiências negativas, e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde escravos até imperadores, todos podiam aprender e se tornar estoicos, e eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que significa adquirido, já que ele já foi escravo, Sêneca, que era um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os estoicos iniciais praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa era a união e a convivência que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que seria apropriado que os homens buscassem e examinassem como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco.
A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido do lado de fora sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer aconteça. Imagine o pior cenário e esteja contente sabendo que ele poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão de sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas batatas por alguns dias. Coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta, ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis. Em resumo, o estoicismo é uma forma de pensar que começou há muito tempo na Grécia e em Roma, aonde nos ensina a viver em paz e ser felizes. Os estoicos acreditam que devemos seguir o que a natureza deseja e aceitar tudo o que acontece na vida. Eles pensam que o mundo está conectado e que existe um poder superior chamado Logos. Os estoicos acreditam que devemos ser corajosos, sábios, justos e ter controle de nós mesmos. Eles não acham que devemos nos preocupar muito com coisas como dinheiro ou posses. Atualmente, redes sociais, a busca pela aceitação, validação dos outros. O estoicismo influenciou como as pessoas pensam sobre o que é certo ou errado, como funcionam as nossas mentes e como a administramos, ajudando-nos a ser lógicos e a compreender a nós mesmos e ao mundo. Os estoicos acreditam que é muito importante sermos bons para os outros e tornar o mundo um lugar melhor. O estoicismo é uma ótima maneira de viver uma vida boa e feliz. E para finalizar, deixo essa mensagem para vocês. Na jornada da vida, persista com determinação, voe alto com coragem e brilhe com a luz única que emana do seu ser. Enfrente os ventos tempestuosos, encare os desafios da vida com a mesma bravura, sabendo que sua força interior é a asa que o impulsionará além das adversidades.